Queridos amigos da Máquina do Tempo, aqui no canal 17 da Ina Telecom, aqui nesse ambiente gostoso do bairro do Godô, nós estamos iniciando mais um programa Máquina do Tempo. Programa esse que nós contamos com os patrocínios do Café Catalão, o melhor café de toda a região, e a Prospec. A Prospec, além das bombas Náusea, a Náusea ela tem também assistência técnica. Tem os pulverizadores, aquelas máquinas que jogam veneno também. Além das máquinas, também tem assistência técnica só na Prospec. 2 lojas em Catalão. Uma na Carlos Abrão e a outra na José Marcelino. Vale a pena conferir. E a Máquina do Tempo, você sabe que esse ambiente gostoso que nós estamos aqui hoje, a chuva deu o ar da graça, melhorando um pouco o clima, que já estava precisando da nossa querida chuva. O meu convidado de hoje é um rapaz que ele podia ser assim, mais cheio de mitox, porque ele não é. Ele é um rapaz muito simples, tudo que ele desenvolveu, pela cultura, pelo ensino de catalão, e ele é muito querido e ele é sempre solicitado. É o professor Zé Francisco. Ele já trabalhou na Fundação Cultural, ele já foi diretor do museu e ele hoje é diretor de escolas na administração de Belias. Desenvolveu um projeto muito importante no Museu Municipal. Então ele está totalmente credenciado para falar conosco aqui sobre história de Catalão, sobre também as suas pesquisas, sobre tudo aquilo que ele já desenvolveu aqui. Fiquei sabendo, todos vocês, que esse programa é um projeto que ele é gravado e isso pode servir para as escolas. Professor Zé, perdoa a intimidade, Zé? Tranquilo. Que bom você ter atendido nosso pedido, a produção do Canal 17, para estar conosco aqui na Máquina do Tempo. O programa é esse que foi criado, Zé, para falar com pessoas igual você mesmo, para deixar a história, alguma dúvida que a nossa comunidade tem, possa ser esclarecida aqui também nesse programa. Que bom, né? Realmente, igual eu te falei de primeira vez, é um prazer realmente, né, estar aqui, poder atender, poder estar contando um pouquinho da história, do que eu aprendi, do que ao longo do tempo eu fui colhendo fatos, fui buscando alguma coisa e estar passando para a comunidade catalana. Eu lembro igual no fato que quando eu recebi a homenagem da Fundação Cultural, você me entrevistou. Né? Isso. O mundo é engraçado, né? Hoje eu estou investe, né? Ô, Zé Francisco, qual que é a história do Zé Francisco? Vamos começar lá embaixo. O Zé Francisco, criança. Olha, de onde o Zé Francisco é, os caminhos que você percorreu até chegar aqui? Eu sou daqui mesmo de Catalão, né? Nasci aqui na região, nasci numa fazenda bem próxima. Hoje, se não me engano, é aquele loteamento Albino Alvino, nasci ali. Sei. Aí a gente mudou para a cidade para estudar, estudei no grupo Boca da Onça, minhas escolas sempre foi municipais, foi estaduais, né? Estudei no Polivalente. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Tinha pavor de público, eu tinha pavor de estar no meio das pessoas. E eu fui me policiando até que, eu falo que até um fato interessante, que eu fui estudando e me dediquei ao estudo. Acho que é o estudo que eu falo assim, não, então a gente, eu fugi, era estudando. E foi quando eu fui fazer o magistério, caí na mão das professoras, tinha que dar aula, tinha que ir lá para frente, eu desisti. Tá. Com notas ótimas, desisti. Aí, fugindo de lá, caí na mão das testemunhas de Jeová. Aí eu brinco que é o seguinte, que eu fiz faculdade com eles. Caí nas mãos dele, aí eu tive que fazer discurso, eu tive que bater de porta em porta, tive que enfrentar pessoas. Depois que eu saí de lá, enfrentei o magistério. As professoras falaram assim, hoje é de trabalho de apresentação, você não vai fazer porque a gente está cansado, só você quer falar, só você quer ir lá na frente, você quer expor. Já tinha investido já. Acabou. E de lá para cá foi assim, foi só realmente graças ao fato que essa faculdade que eu fiz, né, com as testemunhas de Jeová, eu acabei um pouquinho da timidez e aí eu descobri o quanto é bom a gente poder estar passando, o quanto é bom a gente poder estar livre para comunicar com as pessoas. Né? Eu entrevistei o pastor Elton outro dia e ele falou para mim assim, eu não gosto de falar em rádio e televisão, não. Mas para pregar, ele é muito bom, pregador. A gente tem, toda pessoa tem esses travamentos, né? Eu te contando essa, porque você citou o Testemunho de Jeová aí, e Testemunho de Jeová a gente nota, não é insistência não, é aquela busca de sempre querer colocar na frente aquilo que é o propósito, e eles não cansam. Não, exato. E eles te formam realmente. Lá é uma escola de formação de oradores. Você vai para frente, você tem um discurso, você tem o tempo para você falar, você tem como você exortar as pessoas a usar a Bíblia. Então, assim, e você é avaliado. Imagina, eu saí não fiz magistério porque eu estava com medo de ir lá para frente e fui cair na mão dele, onde eu fui analisado, avaliado constantemente. Então, assim, depois que eu saí de lá, eu perdi a vergonha aí ninguém me segurou mais.
Hoje, se falar assim, ó, tem 200, 300, 400 pessoas, onde que vai me dar o tema, me deixa eu preparar, eu falo de boa, eu dei, se for, eu tenho hoje, por exemplo, eu faço um trabalho, até ontem mesmo eu estava numa escola de contação de história. Eu sou apaixonado. Tanto eu pego contos da história de Catalão, né, Rita Pó, Antero, para casa, sobre as histórias antigas de Catalão, como histórias de livros que eu leio, eu gosto de contar. Aí, quando eu vou contar, eu deito, eu rio, eu grito, eu rolo no chão, para chamar a atenção das crianças. E o mais interessante, depois que eu observo esse trabalho, eles deixam de ler os livros que eles estão lendo, vão querer ler aquilo que eu contei para eles. Então, é bom esse trabalho. Então, assim, tudo graças ao quê? Essa questão de estar liberto, de estar podendo falar, de estar podendo conversar com as pessoas, de estar podendo comunicar direitinho. Ô Zé, esse trabalho, então, ele é um teatro. É um teatro. Para chamar a atenção, para aprender a garotada. Né? Isso, então assim, a gente vê que você fazendo isso, você consegue. Então agora, eu sou professor, né? Formei, eu prestei o concurso em 1997, fiquei em sala de aula, trabalhei em várias escolas de Catalão e acabei indo para a fundação, museu e hoje voltei na direção de uma escola, mas o contato que eu tenho com as crianças não deixa. Eu estou sempre, minha escola tem de berçário de 6 meses até 5º ano. Então, estou sempre na sala de aula, estou sempre promovendo alguma coisa, estou sempre levando livros, incentivando a leitura, porque a leitura, ela é importante. Hoje em dia, o pessoal, a geração computador, o pessoal só lê no computador, mas o interessante é você pegar o livro, é você pesquisar e você descobrir fatos. Hoje a internet dá tudo pronto, você não pesquisa mais, você clicou, achou, mas um bom mesmo é você pegar e buscar aquilo ali, sair pesquisando, descobrir aquilo ali, e ver que você conseguiu fazer isso. Então, realmente, é uma forma que eu descobri, então, como se você pegar aquele ali, fazer um teatro com eles, fixa bem e eles aprendem. Então, eu descobri isso e eu tento usar o máximo que eu posso, tanto na minha escola quanto em outras escolas que me convidam, do estado, município, particular. É porque lá também, nesse trabalho que você está desenvolvendo, tem crianças que eram igual a você. Tem, né, Zé? tem. E quando eu acho essa, eu tento o máximo fazer com que elas percam aquilo ali. Tento-se o máximo ser carinhoso com elas, não deixar, porque o medo do... Fala que o tímido é uma doença. Se você não for tratar, se você não conseguir superar, você não consegue ir adiante. Você não consegue levar a sua vida tranquila. Eu deixei de fazer muita coisa que eu gostava por causa disso. Então, quando eu vejo que uma criança é assim, aí eu tento com carinho, devagar, tento quando as pessoas vão fazer alguma coisa de errado, elogiar alguma coisa que ela fez de bem, porque se o tímido, ele é assim, ele é muito crítico dele mesmo. Então, você quer fazer uma coisa, você fez 10 coisas boas, mas uma saiu errada, você esquece as 10 coisas que você fez bem feita e critica que você não fez. Então, eu falo que tem. Então, quando eu encontro criança assim, eu tento ajudar o máximo, tento mostrar para ela que ela tem capacidade, que ela tem competência, que ela dá conta de superar. Então, é interessante esse trabalho. Zé, isso é uma paixão sua? É uma paixão. Foi assim que eu falei que eu tenho várias paixões, né? A minha questão de coisas antigas, a paixão por Catalão e a paixão por trabalhar com crianças. Realmente eu descobri, não quero deixar mais. Eu falei, então, eu acho que por isso que a gente faz o trabalho bem feito. Por isso que, assim, quando a gente gosta do que a gente faz, eu saio, por exemplo, são 5 quilômetros da minha casa, o meu local de trabalho. Eu saio, volto, são 4 vezes que eu vou feliz da vida. A hora que eu chego na minha escola, os problemas ficam tudo dentro do meu carro. Aí fica tudo aí, porque eles não têm nada com isso. E também, quando eu saio de lá, eu falo para mim, fica tudo aqui, eu não levo nada para minha casa. Porque assim, mas é paixão realmente. Zé, a criança, quando ela está aprendendo uma coisa nesse sentido, você vê o brilho dos olhos dela. É impressionante, né? Não mistura com outros brilhos, Não né? mistura. Porque a criança, ela tem sede de aprender as coisas. Tem. E elas são curiosas, e hoje as crianças são mais curiosas do que antigamente. Elas te contestam. Ah, é? Elas contestam. Não, mas não é assim. Por que que é assim? Ah, tá. Explica. Aí você tem que Aí você explicar. tem que explicar. Mas e aquilo ali, eles perguntam o tempo todo. Então, assim, e isso faz com que você fique preparado. Você tem que estar preparado, porque senão você não consegue responder. Se você não conseguir responder, você fica te olhando de uma forma. E aí, professor? Você não respondeu. Quando você enrolar com o menino É difícil. E é bom, viu, trabalhar com eles. Ô Zé, vamos tomar um cafezinho catalão? Vamos embora? Vamos tomar um cafezinho catalão? Vamos tomar um café catalão? Isso, e a gente volta já já, ok? Ok. Só um espacinho só. Voltamos então aqui no canal 17, da Máquina do Tempo. Cafezinho gostoso, né, Francisco? Café Ótimo, catalão não muito tem bom. café igual o café catalão, não. No final do programa você vai ser agraciado com café catalão. Que você bom. levar para sua casa, Ótimo. tomar o café catalão, o Na melhor hora. café que tem. E também tem a Prospec.
Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essas miniaturas tem lá na Prospec. Principalmente você que é fazendeiro, vou dar uma sugestão. Você que é médico, advogado, que formou através do trabalho do seu pai na zona rural, é importante você colocar uma miniatura dessa em cima da sua mesa, para lembrar o trabalho com o gado, com os animais, com o cavalo, que o seu pai fez para você formar. Isso é importante você colocar na sua mesa. E a Prospec também, além de representar as bombas Anheuser, ela também tem os pulverizadores, aquela máquina que joga veneno, capim, o gado. Além dela vender esses produtos, ela também tem assistência técnica. Mas é uma sugestão boa, né? Eu não falei bobagem aqui não, né? De forma Uma nenhuma. pessoa, às vezes, formou, e o pai é agricultor da roça, isso aqui é um símbolo para colocar. Eu mesmo, por acaso. Meu pai é da fazenda, meu pai andei de carroça, a minha mãe era que tirava leite quando pequeno, com meus avós faziam. Então, até pra gente, né? Pra cá, igual que eu sou formado, ter uma desse aqui é uma honra. Tá doido, Né? isso que é importante. É homenagear os demais. pais, os avós, os ancestrais da Importante, gente, né? muito importante. Zé Francisco, me veio na memória agora, teve uma vez que você fez um aniversário muito doido, ficou famoso na cidade, não sei se as pessoas lembram, o Zé adaptou um cenário fúnebre, fazer aniversário dentro do caixão, no cemitério, caindo aqueles manequins em cima do povo, parecendo um filme da família Adams. Ô Zé, eu lembro muito bem desse negócio, vocês estão relembrando agora. Como é que foi essa história? Por que você inventou isso? Ô Nery, isso aí eu falo o seguinte, que é uma paixão, o pessoal da brinca, que eu falei uma paixão assim, é gostar de coisa que lembra a morte. Mesmo por que de gostar? Eu falei, não sei. Desde pequeno, eu lembro que meu pai contava história de assombração, eu sentava, o meu olho brilhava, minha avó sentava, eu ficava doidinho que minha avó viesse essa fazenda para contar as histórias de assombração. Quando eu ia nas fazendas, eu falava assim, tem um túmulo tal, eu saía correndo no meio do mato, enquanto eu não achava que esse túmulo socado no meio do mato, eu não sossegava. E assim foi. Aí um dia, até conversando com um pessoal da televisão, queria fazer uma entrevista com um colecionador, eu falei, olha, eu vou te procurei, falei, eu faço uma coleção que eu tenho medo de divulgar. Ela, o que foi? Já gostei. Eu faço coleção de tudo que fala sobre morte. Ela, como assim? Eu falei, eu tenho CD, eu tenho livro, eu tenho poemas, eu tenho fotos de cemitério na minha casa. Ela falou, pronto, é você que vai ser E fez a matéria, né? Aí eu contei para ela que eu tinha dado aula dentro do cemitério, que eu levei meus alunos do CAIC, quando eu dava no CAIC, levei para Não, dentro conta do essa história, cemitério. volta aí um pouquinho, conta essa história. Essa história do CAIC foi o seguinte, quando eu trabalhava no CAIC, eu trabalhava com a língua portuguesa. Ia ter acho que uma bateria de palestras, e eles pediam para todas as crianças fazerem um relatório. Eu fui explicar para as crianças o que era relatório, ninguém entendia. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um relatório antes, vou explicar para vocês o que é, e eu tentei descobrir o que eu podia fazer. Como eu vi que o cemitério é do lado do CAIC, eu fiz um trabalho comigo. Falei, olha, então nós vamos sair tal dia, a gente vai ao cemitério, vocês vão chegar lá, cada um vai dividir de dupla, vão pegar uma quadra, vão anotar os nomes, a data de nascimento e a data de falecimento. Depois a gente vai observar como que as pessoas morreram muito próximo da data de aniversário. E o susto foi o seguinte, nós fizemos essas quadras e cada quadra dava 80% ou 90% de pessoas que morrem na data, no mês do aniversário, um mês antes ou um mês depois. É muito próximo. Interessante. É interessante, os meninos acham interessante. Aí eu tive que dar aula para os meninos do outro sexto ano, no outro ano eu tive que voltar no cemitério, e tudo isso eu contei nessa entrevista. Tá, eu fiz amizade com a menina da televisão e um dia eu estava na pecuária, se não me engano. Falei, gente, eu vou fazer uma festa, eu quero fazer uma festa que eu quero, pois que eu gosto. Ela, o que você vai colocar? Eu falei, eu quero colocar caixão, quero colocar o pessoal de preto, flores, filme de terror. Ela falou, se você fizer, eu vou gravar seu aniversário. Falei, então, promessa. E fui. Aí isso era em agosto, meu aniversário era em setembro, eu fui. Aí eu comecei a organizar tudo. Fiz os caixõezinhos, cada para cada, você era um convidado, você ganhava um caixão, feito direitinho, com alcinha, e dentro dele tinha uns convites que eu desenhei um por um com caneta nanquim. E dentro de lá eu decorei tudo com lona, gastei acho que 800 metros de lona preta, foi um salão que eu aluguei. Pus as mesas, até então eu cheguei lá com a menina, ela falou assim, as mesas estavam bem queimadas, bem estragadas. Falei, ótimo, tá bom pro dia que eu quero. Cheguei lá, a mulher tinha pintado as mesas tudo, para mim, moça, Não, você não era podia ter pra fazer pintado, isso. que do jeito que tá, porque aí eu contei para ela. Aí ela assustou. Aí tá, eu consegui, fui na funerária, consegui um caixão grande para mim entrar dentro. Consegui um menorzinho para colocar o bolo de aniversário dentro do caixão. Só eu E comecei Só eu para fazer o Zé contar uma história dessa. E comecei a convidar os meus amigos, minha família, meu pai me assustava, tal. Eu falei outra coisa. E para ir, tava lá, o traje era preto.
Tá, eu consegui fazer tudo, organizei, fui no cemitério, que era um senhor que era amigo meu, me emprestou, acho que me deu umas 13 ou 15 cruzes, eu montei o cemitério na entrada do salão, fiz um brejo, coloquei tudo lona preta, forrei, joguei galho seco no chão, pus teia de aranha, coloquei um manequim no banheiro das mulheres, que ficava preso, ó, que você abria, ele caía em cima de você, e tudo iluminado com vela preta, vermelha, a comida, por exemplo, eu peguei a comida, fiz aquelas mesa de frio, coloquei... O Zé Mojica é Zé do Caixão, né? Aquele ator do cinema, que faz filme terror, né? Isso, até o pessoal me chamou um punhado, Zé do Caixão. Zé Mojica, né? Zé do Caixão. E fui, aí eu coloquei insetos na comida, e brinquei com o pessoal, foi muita gente lá na minha festa. Então, aí nessa curiosidade, umas amigas resolveram me mandar de presente, que é as Corbelli que manda para defunto. Eu ganhei 2 de aniversário. Fiz a festa, foi um sucesso, tal, muita gente criticou, umas falaram assim que eu ia matar as pessoas que estavam lá, eu te coloquei filme de terror, aparelho de fumaça, assim, foi um sucesso totalmente. A comida era cheia de inseto de plástico, e assim, foi. Aí o mais interessante, depois que acabou a festa por volta de 4 horas, eu me vi sozinho dentro do salão. Aí você foi pronto. Eu olhei, assim, tinha aqueles negócios que circulavam no ar, então o vento circulava e... Pronto. E as portas começaram, sabe aquele vento de madrugada? E a energia do poste acabou. Eu falei, meu pai, e agora? Fui fechar a porta não fechava. Ai, meu Deus. E eu olhava pro caixão lá dentro, olhava pro caixão em cima da mesa, o outro branco que eu tinha entrado. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Se você vier me amolar logo que eu quero ir embora. Aí eu fui lá, limpei, era uma terra que tinha colocado lá, fui embora para casa. E depois de repercutiu, muita gente sonhou que eu ia morrer um mês depois e tal. Fiz e até hoje o pessoal ainda brinca querendo que eu repita essa festa. Sei. Eu falei que eu ainda quero repetir, mas não essa. Eu quero fazer uma outra, né? Isso o quê? Aconteceu, acho que foi em 2000, se não me engano, que eu fiz essa festa. Ô, Zé Francisco, essa festa foi um sucesso, né? Alguém já tinha solicitado depois você fazer uma coisa mais ou menos nesse sentido, ou o pessoal ficou com muito medo? Não, Nery, o pessoal, uns ficaram, outros me criticaram por ter feito, mas a maioria do pessoal que foi amou, porque a festa foi um sucesso, com tudo, só entre amigos e famílias, né? Foram o quê? Mais de 200 pessoas. E hoje até eles falam, faça uma outra, faça uma outra. Eu até penso em fazer, mas se eu fizer, eu vou fazer diferente, vou repetir não, eu quero fazer uma outra festa diferente também, mas que vai marcar. Se for para marcar, porque para gastar tem que marcar. Ô Zé Francisco, vou fazer uma pergunta para você aqui, nós vamos continuar no próximo bloco, queria que você falasse um pouco das suas pesquisas, Tá okay. Que você já tem feito, principalmente pesquisa da nossa história, porque você conta história para as crianças de Catalão, é muito rico, né, Zé? Isso, Catalão, muito, né? a história de Catalão é muito rica, né? Muito rica mesmo. Ela é muito rica e... Se a gente for pensar, Catalão está com quase 300 anos de história, que Catalão começou em 1722, de cidade emancipada é 100 e poucos anos, mas de história mesmo, que a gente vai lendo, e enquanto eu fiquei no museu, então eu tive contato com esses documentos. Eu pude ler vários documentos lá, uma vez eu até peguei uma bactéria por estar manuseando documentos sem proteção, mas eu não aguentei ver aquelas caixas de documento guardadas e eu poder estar ali, estar lendo. O Nery é muita história interessante, é muita coisa interessante que a gente vai descobrindo ali ao longo dos documentos, coisa que muitas vezes o pessoal talvez não cita em livros, não cita em jornais que saem, o pessoal conta mais a história relevante, que é a história, por acaso, que aconteceu para Mantero. É uma história que todo mundo conhece, todo mundo quer saber, mas das Dores Campos, a Louco do Morro da Saudade. Mas tem história de pessoas comuns, histórias pequenas que fizeram parte e que ajudaram a desenvolver a história de Catalão. Né? Isso, que ficam esquecidas. Por exemplo, a gente foi lá observando, quando eu fui ler, por exemplo, Catalão diz que começou com um padre, o Frei Antônio da Conceição, que ficou aqui, a comitiva veio, resolveu ficar aqui, construiu uma igreja, a cruz do Anhanguera, e a comitiva foi embora, ele ficou. Mas só que diz que depois que o Anhanguera foi embora, ele mandou um cunhado dele, para que, se não me engano, era Domingos José do Prado, vir para cá, ele era um foragido da lei. Então, Catalão, desde os inícios, já começou com um padre e um foragido. E assim começou aquela fama de Catalão. Já teve histórias aqui de documentos lá de falar que o pessoal pensou em uma certa época ainda, acho que no século ainda... acho que 1800 e pouco, de mandar destruir a cidade toda de Catalão pela bandidagem que tinha aqui, pela como se diz, a falta de leis que existiam aqui no município era tão grande, que o pessoal chegou a cogitar essa ideia de mandar matar todo mundo. Teve um impedimento que a província não aceitou, mas teve essa ideia. Você vê, você tem uma ideia. Teve essa ideia de fazer isso. Banir a cidade. Banir a cidade, porque a cidade era uma cidade considerada sem leis mesmo. Era como se vai para cá, você não quisesse ninguém, você mandar para a cidade, vai lá para a cidade de Catalão, lá você fica, lá você faz o que você quiser.
E ela foi crescendo. Então, de lá para cá, a gente foi tendo toda aquela história dos coronéis, que mandavam e desmandavam aqui, que faziam as leis próprias dele. Tem história de para cá, de lá lendo, do Solomão de Paiva, que era um grande pessoa aqui, um grande coronel que mandava. Diz que ele falou assim, que quando ele morresse, ele não ia cair. Ele não cairia. Diz que realmente ele não caiu. Diz que quando ele foi baleado, que eles não tocaram e mataram ele caiu e ficou encostado num poste. Então ele não morreu. Então, assim, essa fase, essa história de, para caso de maldade, de bandidagem aqui, de fora da lei, persistiu por muitos anos. Você vê, ela só veio acabar mesmo em 1947, praticamente. Você vê, até em 1936, com a morte do Antero, ainda existia esse mandatário aqui, que era família X que mandava, família Y que mandava em catalão. E então, em 1957, com a primeira eleição para prefeito em Catalão, que foi o João Neto, que o pessoal foi, que todos esses coronéis, que não eram coronéis, que eram patentes compras ganhadas pelo, como se não era pessoas que seguiam para casa o exército, que fez todas aquelas patentes, não. Eles compravam. Então virava coronel e pronto. Então títulos que eles ganhavam. Então, depois da morte do Antero, que a gente for observar também, que a gente vê em documentos lá, que eles começaram a perder esse prestígio em menos de 10 anos, foi em 1936. Em 1957, já praticamente não existiu, os coronéis já não mandavam mais em catalão. Então, teve a morte do Antero, que foi um marco, que foi um rompimento, que tipo assim, aconteceu a morte do Antero, então precisava que acontecesse para acabar esse capoeirismo, essa bagunça que tinha em Catalão. Então, em menos de 10 anos, diz que todos os coronéis perderam o prestígio aqui em Catalão, e foi quando começou o quê? A República começou a ter votação, o pessoal poder votar, poder escolher. De lá para cá, Catalão, você vê que ainda tem, gente, o pessoal ainda brinca, né? Que ainda tem essa fama, ainda bem que é só fama, mas amenizou um pouco essa questão. E falando de uma pesquisa que eu achei muito interessante, quando eu estava no museu, que a gente via muito falar, né? Era a questão de que Catalão, ele cresceu, tinha acima do córrego do Pirapitinga e abaixo do córrego do Pirapitinga. E acima, era só mato para cá, né, aquela do bairro Nossa de Fátima, José Marcelino, era só mato, não tinha mais nada. Foi quando, em 1912, foi a chegada da Estrada de Ferro em Catalão. Aí começou a ter um desenvolvimento acima da linha de ferro, aí já dividia. Acima da linha de ferro, abaixo da linha de ferro, acima do córrego do Pirapitinga e abaixo do córrego do Pirapitinga. Peraí, essa história está muito bonita. Vamos dar um tempo aí. Vamos tomar um café catalão? Vamos eu interessei demais por essa parte, principalmente, Zé, quando você tocou na ferrovia. E tem histórias demais da ferrovia. Vamos tomar um cafezinho catalão, dar uma paradinha aqui, em nome da Prospec, com as bombas Anauser e a sua assistência técnica também, e seus pulverizadores. Joga um veneno, mata no animal, aquela bomba, estragou, leva lá na Prospec, que ela tem assistência técnica. Daqui a pouquinho a gente volta com essa história interessantíssima. Zé Francisco foi muito feliz quando ele tocou nessa história antiga de Catalão. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos então com a máquina do tempo. Um abraço para o pessoal da Prospect, também do Café Catalão. Zé Francisco, eu te interpelei aí porque eu queria fazer uma coisa mais completa nesse último bloco. Não, tranquilo. Zé Francisco, a chegada da ferrovia em Catalão, ela teve umas perturbações. Teve. Umas histórias até tristes. E ela é contada de uma maneira, mas pesquisando você descobriu outras coisas a respeito da ferrovia, Zé. Isso. Então, assim, a ferrovia, eu falo que Catalão despontou, cresceu realmente. Até antes da ferrovia, né, a gente observa lá que Catalão é uma cidade, vamos pôr, sem desenvolvimento, uma cidade que não tinha pretensão de ser cidade. Ela é uma cidade assim, que a gente via da seguinte maneira. Por exemplo, Catalão é uma cidade que as ruas começavam, de repente, terminavam no meio do mato. As pessoas ainda, na época que veio para a ferrovia em Catalão, quando a ferrovia, ainda as pessoas ainda faziam as necessidades fisiológicas nas bananeiras. Nem privada a pessoa tinha em casa. Olha. O pessoal que ainda usava, todos os fogões aqui eram fogões a lenha. Então, assim, não tinha desenvolvimento. Diz que quando vinha para cá, o pessoal vinha para cá, era uma cidade feia, suja, esgoto a céu aberto. Então, assim, é uma cidade que não tinha praticamente nada. E com a chegada da ferrovia, o pessoal viu que seria um desenvolvimento e realmente foi. Então, Catalão tem história antes e depois da ferrovia. Então, igual eu estou contando para você, e depois tiveram, então, os marcos. Para caso, antes, igual eu falei para você, tinha um córrego Pirapitinga que dividia a parte de baixo da cidade e a parte de cima.
Quando construiu a ferrovia, a gente dividiu em 4 partes. A parte de cima da ferrovia, a parte de baixo da ferrovia, a parte de cima do córrego e a parte de baixo do córrego. Então, aí o que aconteceu? A parte do córrego ficava pessoas, na margem do córrego Pirapitinga, eram as pessoas de classe mais alta. E o pessoal foi mais para a periferia, que é considerada periferia, que seria acima da estrada de ferro. E essa estrada de ferro veio para com o intuito desse progresso, porque estava despontando em todo o Brasil. Mas aqui teve um problema que o pessoal conta que foi uma paralisação de 1900 até, acho que não sei, de 1912 até 1917, sei que teve uma paralisação mais ou menos de 4 anos. Aí o pessoal conta, escritores... A obra ficou parada. Certo. Não ia ter mais rodovia, a rodovia acabou. Aí o pessoal conta, assim, a gente lia em livros, que era por causa de uma matança de ferroviário, que foram várias pessoas que foram mortas. Conta que a história de um jagunço aqui, da família Cunha, que tinha um amante, e o cara mexeu com essa amante dele, e depois essa amante xingou ele, o cara matou a amante, o cara pegou, foi lá onde que era, tipo ali onde que era o Boca da Onça, que tinha o pessoal, o assentamento dos ferroviários que trabalhavam lá, e esse cara que matou essa amante desse coronel era um ferroviário, era um que trabalhava na construção da ferrovia. Sim. E ele foi lá e eles não quiseram falar quem que era. Aí passou alguns dias, ele juntou com vários outros amigos dele, vamos pôr lá, empregados, sei lá se era... Fizeram uma tocaia, puseram dormentes no trilho, na saída. Aí foi quando o pessoal desceu para ver o que estava para tirar os dormentes. Foram várias pessoas, inclusive criança. Inclusive, acho que um rapaz de 17 anos foi morto. Foi mais de acho que 12 a 16 pessoas que foram mortas nessa chacina, conhecida como Matança dos Ferroviários, que é uma história que o seu Cornélio Ramos, né, que foi um grande historiador, um pesquisador, também conta no livro dele. O Chaúde também conta no livro dele, no Memorial do Catalão. Mas a gente, depois no museu, a gente foi observar que o pessoal acreditava que seria por isso. Então, por isso não teve, mas aí que depois o pessoal entrou em consciência e resolveu construir a estrada de ferro também, porque seria ilógico ter começado e parar. Mas depois a gente foi ver em documentos que registram na época, lá que eu, igual eu falei, mexi nessas pastas, vai lá que realmente a possível paralisação, que não seria por causa das matanças ferroviárias. Então eles precisavam disfarçar. Seria uma possível quebra da empresa, que era assim, FFSA, e também por questões políticas que tinham aqui na região, brigas políticas. Eles queriam que passasse dessa volta de seriam mais ou menos quase 45 quilômetros a mais, para não construir em Catalão. Mas disse que aí o pessoal também, os coronéis também tinham um poder aqui muito grande, começou a briga, teve a briga e tal, e eles conseguiram. Com que voltasse, teve a paralisação, mas depois resolveu, depois de 4 anos, a construir a estrada de ferro. Então quando teve a estrada de ferro, construiu, teve esse progresso que a gente conhece hoje em Catalão, e realmente o marco mesmo que fez Catalão desenvolver foi a estrada de ferro. Eu acho que se não tivesse passado, nós não teríamos a Catalão de hoje. O que foi para você Cornélio Ramos? Olha, eu falo que o Cornélio Ramos, porque eu falei, assim, desde criança sou apaixonado por Catalão, eu falo que foi um grande inspirador, porque assim, as histórias, o que eu conheço hoje, o que me fez buscar por Catalão, são os livros do Cornélio Ramos. Tem todos eles em casa, tive o prazer de conhecê-lo. Antes da morte dele, ele me deu um livro, dedicou, que para mim é como se uma peça rara que eu tenho em casa guardado. Certo. E uma interessante, a gente nunca imagina, eu tinha curiosidade de conhecer, sem saber que depois eu ia trabalhar no museu com o nome dele, eu ia ter contato com as filhas, porque eu tive que visitar as filhas, ela foi me contar um pouco da história, dou alguns objetos para ele, me contar quem foi, tudo aí assim, para mim ele foi um dos grandes uma das pessoas que mais pesquisou, que mais buscou contar a história de Catalão, que se não fosse ele, muita história tinha se perdido. Muitos fatos que hoje em dia o pessoal fala não é verdadeiro, teriam sido esquecidos. E muitos pesquisadores hoje começaram as pesquisas, historiadores, justamente analisando as obras do Cornélio Ramos. Para casa, se não fosse Cornélio, como nós saberíamos da Rita Pó? Como a gente saberia, por exemplo, dos Brincos que me torturavam, com uma história muito bonita? Como a gente saberia do cara que era apaixonado por uma caveira, do Antero da Costa Carvalho? E de várias outras histórias que ele contou nos livros dele, com paixão, com poesia. Ele cantou e encantou a cidade de Catalão com as poesias e com o que ele escreveu sobre Catalão. Ele era apaixonado por ele. Ele veio, se não me engano, de Irachá para cá, em 51, e ele falou, ele apaixonou por Catalão. Foi a paixão assim, perdidamente. E ele ficou aqui até a morte dele. E outra, ele foi um grande ferroviário, né? Foi chefe da estação por vários anos e morou lá dentro da estação. Então, metade da estação era a casa dele. Então, ali para onde tem o quarto da Maria das Dores Campos, era o quarto dele, ali onde é uma sala onde tem o TA, geralmente é uma sala de visita dele. Então, ele morou ali, então, que a estação, é, como se diz, emana a cultura do seu Cornélio Ramos. Jamil Seba.
Olha, Jamil Seba também foi um grande médico. Eu tenho até na família pessoas que, vamos pôr assim, que muitos sararam, que conseguiram para cá, não faleceram graças ao auxílio do Jamil. E outra coisa, um marco dele, que ele fala assim também, que ele era goiano mesmo. E outra coisa, ele era uma pessoa simples. Diz que o gabinete dele estava sempre aberto para todas as pessoas, não interessa se tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Se você chegasse e pudesse pagar, ele te atendia da mesma forma. E ele punha no lombo do boi, ele percorria vários, porque antigamente era cavalo, você tinha que andar. Então ele ia, atendia os clientes dele na maior boa vontade do mundo. E foi um médico assim que, vamos pôr, que fez diferença. E além de médico, ele foi um grande escritor também. Tem vários contos dele. Tem aquele, como que chama o livro dele? Verdade, livro. Não, Deus é mesmo goiano. Deus é mesmo goiano, que eu tenho. Então, assim, foi uma grande pessoa em catalão, que realmente um médico, assim, de exemplos. Seria hoje em dia o exemplo de vários médicos para seguir na questão, porque hoje, por acaso, muitas vezes as pessoas não atendem as pessoas que necessitam. Para ele não. Para ele, toda pessoa era um cliente, toda para ele era uma alma viva que precisava de auxílio, e ele fazia isso. Então, várias pessoas, minha irmã mesmo conta isso, porque ela passou por um problema com meu sobrinho, que ia ter mais ou menos a minha mesma idade, e diz que ela foi auxiliado com a maior boa vontade do mundo. Então, assim, é uma grande pessoa que eu admiro também. Maria das Dores Campos, a Dindinha. Essa era uma outra pessoa, gente. Eu lembro que a história dela se emanava por catalão. Eu sempre tive vontade de conhecer. Não tive o prazer de conhecê-la. Eu lembro quando ela faleceu, eu rodei a casa dela 4, 5, 6, 7 vezes com vontade de entrar, mas tive vergonha. Não quis, porque eu não conhecia as pessoas. Eu tinha a maior curiosidade. Depois que eu conheci a Haddad, a Lúcia, são as irmãs dela que estão vivas, eu apaixonei. Aí eu fui conhecer a história da Maria das Dores Campos, uma grande professora. Hoje no museu, hoje mesmo estar com meus alunos na escola, a gente vai lá e vê assim, o quanto que ela participou da vida política, quando ela participou da vida ativa de Catalão, né? Então eles tinham aquelas questões das pessoas que na época, em 1900 e pouco, que as facções políticas em Catalão iam dividir em papo roxo, papo amarelo. Isso. E ela para casa, ela fala assim, quando eu achasse a Mariazinha com uma coisa lilás no corpo, é que ela estava muito brava. Então a gente deduz qual partido que ela era, né? E ainda tem essa história desse papo roxo que ela contava, que a gente vê em relatos, que é tão séria a briga que as pessoas do papo roxo não usavam roupa amarela, não plantavam flor amarela no jardim, e o cabo do revólver dele tinha que ser de jacarandá, que é uma madeira rocheada. E o pessoal do papo amarelo, da mesma forma, não usava roupa roxa, não plantava flor roxa no jardim, e o cabo já era de ipê, que era uma cor amarelada. Então, assim, tem essa briga lá, e ela foi uma professora que várias pessoas, vamos pôr, nossos prefeitos, juízes, vereadores, vamos pôr, várias pessoas passou pela mão dessa educadora, né? E lá no museu eu conto lá interessante, hoje mesmo eu estava contando para meus meninos, falei, vocês que são meninos, vocês acham que a Maria das Dores Campos era uma das mulheres mais elegantes da região. Lá tem a prancha de alisamento de cabelo da Maria das Dores Campos, que é uma prancha que você colocava no fogão a lenha, esquentava e alisava o cabelo. Tem os leques, né, que era questão de classe, a mulher sabia usar o leque, né? Então, e elas, e hoje para casa, não só, mas as 4 irmãs, né, a Haddad, a Lourdes, a Priscila e a Mariazinha, eram moças de classe mesmo, pessoas assim distintas em Catalão, pessoas que realmente, igual eu falei para você, que fez com que Catalão fosse conhecida hoje, né? Zé Francisco, você tem uma saudade dentro de você? Tenho. Tenho. Pode revelar? Olha, a saudade que eu tenho eu falo assim que muitas vezes é pelos os parentes, avós que foram embora, e muitas vezes, acho que não sei se por, eu acho que até imaturidade, se não souber aproveitar tanto, né? Que eu tive uma avó que morou com a gente, que eu falo que foi um anjo que foi colocado na vida da gente, uma pessoa assim que tinha um conhecimento, que tinha uma bagagem muito grande de cultura, e a gente acabou de deixar. A gente não aproveitava, né? A gente não pegou aquilo ali, né? E eu falei que eu tenho saudade, sim. Outra coisa, saudade que eu sou saudoso, é a questão da nossa infância, né? Como que era Catalão, como que a gente fazia. Porque a gente vê hoje as crianças, como que elas brincam, a questão da falta do respeito, aquela questão... Eu falo assim que dá saudade realmente, como que a gente é tratado, como que a visita que a gente fazia às famílias, como que a gente brincava em Catalão, como que era a nossa cidade, mas o progresso está aí, né? E com certeza as crianças de hoje, daqui 20 anos, vai ter saudade desse tempo nosso. Então, assim, a gente tem isso. A máquina do tempo é uma máquina, igual uma locomotiva, tem vagão também. Você tinha vontade de entrar nesse vagão e voltar lá atrás? Teria sim. Eu falei que eu brinco, se eu pudesse, eu queria voltar. Bem, não no tempo que eu nasci, mas bem atrás mesmo, para ver um pouco disso. Eu falei que o único lugar que acho que a única vez que eu não queria voltar é na morte do Antero.
Essa eu não queria voltar, essa eu queria que pulasse. Mas as histórias da Maria das Dores, histórias políticas, história que aconteceu em Catalão, eu queria. Conhecer, ver a Rita Pó, conhecer várias pessoas que eu não tive oportunidade de conhecer, que a gente só vê falando de livros, né? Aí eu falo que eu brincaria, só pularia do Antero, que foi muito massacrante, né? Foi muito triste. Então essa eu pularia, mas eu teria vontade de voltar no Vagão do Tempo, sim. Uma tristeza, Zé. A tristeza? É. Nery, para te falar a verdade, eu acho que tristeza eu não tenho. Que bom. Não, eu falo que eu não consigo uma coisa, porque eu falo assim, da minha personalidade, eu não consigo guardar mágoa e tristeza por muito tempo. Se você me magoou, eu falo, Nery, me dá 2 dias. Se em 2 dias você conversar comigo, eu te bato, eu te xingo, eu falo besteira, doidado. Mas depois de 2 dias, acabou. Eu acho que não tem, você não tem que guardar muito tempo, não. E outra coisa, e você fala assim, ó, Nery, eu te perdoei, acabou. Morreu aquele assunto, acabou. Como eu vejo muitas pessoas que me fizeram mal, e até hoje eu sou amigo dela, deixei passar um tempo, e essa semana mesmo eu estava visitando uma pessoa que me fez muito mal, e eu estava lá conversando, dando apoio para ela. Então, assim, tristeza eu acho que não tem. Você como educador, qual o recado que você manda para a juventude hoje? Olha, o recado que eu dou como educador é que as pessoas hoje têm que aproveitar a oportunidade que ela tem, porque eu falo que o local da sala de aula hoje ficou tão complexo que antigamente você recebia educação sua em casa e complementação de aprendizagem na escola. E hoje a escola está fazendo parte desse papel todo. Então que aproveite, porque é nessa que você tem condições de mudar. Se você não aproveitar, se você não aproveitar a oportunidade de estar estudando, de estar buscando conhecimento, a gente acaba com o espírito atrasado, a gente acaba não conhecendo nada e os nossos sonhos acabam morrendo ali. Então, tem tanto caminhos hoje em dia, tanto para o bem quanto para o mal, e a escola está te dando um norteamento para você seguir o caminho certo. Então, aproveitem, estudem e leve adiante os sonhos. Eu sei que você gosta de coisas assim. Tá? Que área de trabalho o Godot aqui? Perfeito. A primeira vez que eu vim cá no Bar do Godot, eu falei assim, como se eu estivesse entrando naquelas bares de Pirinópolis, igual eu fui para naquele vilarejo de São Jorge, que é mais ou menos parecido assim, essa questão da cultura popular, esse trabalho artesanal, para mim eu dou muito valor, porque é esse que a pessoa consegue colocar, e aqui você vê a dedicação, você vê o detalhe de cada coisa que ele estuda para fazer, então assim, é perfeito, falei que o pessoal tem que conhecer realmente esse trabalho dele. Zé, nós estamos bem acompanhados aqui, né? 2 criaturas lindas, né? Essa é coisa da natureza, né? 2 miniaturas. Com né? certeza. Eu quero agradecer então a Prospec, mais uma vez esteve conosco aqui. A Prospec é representante das bombas Anaus. Está faltando água ainda. As bombas Anaus estão lá na Prospec. Você pode ir lá adquirir a sua bomba e também tem a questão da manutenção, a assistência técnica. E também o Café Catalão, o melhor café catalão de toda a região. Eu sei que você gosta de café, Zé? Gosto e muito. Mas eu vou deixar com você. Que bom. Esse cafezinho pra você fazer lá. Se quiser fazer o pão de queijo, chamar a produção Pode deixar, lá. chamar, fazer, né, chamar. A gente vai lá. Zé Francisco, muito obrigado. Mas de coração mesmo, viu? Você ter atendido o meu pedido de estar aqui através da produção do Canal 17. Eu tinha muita vontade de entrevistá-lo, porque você falou muita coisa bonita, que muito interessante. Isso aqui está gravado, está arquivado, vai servir para futuramente alguém até estudar isso aqui. É muito bom estar com você aqui, José. Eu gosto muito da sua pessoa, uma pessoa séria, Obrigado. uma pessoa lutadora, de onde você veio até chegar, onde é que você chegou, isso tem méritos, viu? Parabenizar a sua família que te deu a proporção de você estar aqui. Obrigadão, viu, velho? Eu que agradeço, né, a oportunidade, igual eu falei, e estar aqui com você também. Igual você falou, a gente inverteu, né? Antes eu te entrevistei, agora eu estou sendo entrevistado por você. Realmente é um prazer quando você me convidou. Não achei que ia ser tão rápido, mas realmente eu estou aqui à disposição para você e para qualquer pessoa que queira estar conversando. Eu que agradeço. Muito bem. A Máquina do Tempo vai dar uma paradinha aqui no Bar do Godot, mas volta seguidamente na outra semana. Agradecer você que nos assistiu mais uma vez, agradecer ao nosso convidado e agradecer ao Godot por nos ceder o espaço aqui. A Máquina do Tempo para por enquanto, mas ela volta depois, ok? Um abraço e até lá!